Temos uma novidade interessante vindo de uma decisão da FIFA sobre a questão do futebol russo e dos jogadores atrelados ao futebol russo, que pode, beneficiar o Botafogo. Eu vou falar sobre isso já, agora, aqui na Noite Gloriosa. Além disso, vou falar também sobre a situação de jogadores que estão chegando, de jogadores que foram aí sondados por outros clubes e a relação do John Textor com o grego, dono do Nottingham Forest. Vai deixando seu like, vambora, solta a vinheta, editor. Noite Gloriosa. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal Fogão do Meu Coração. Meu nome é Gabriel, é um prazer estar com vocês em mais um vídeo. Vai deixando seu like, cara, você ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais e a espalhar o Botafogo para mais e mais lugares. Bom, vocês estão vendo essa bola aqui do meu lado? É a bola da Lebol, oficial do Botafogo, parceira aqui do canal também, licenciada pelo Botafogo, enfim. Então tá aqui o QR Code, tá? Ao longo do vídeo vou deixar ele aqui para você escanear e garantir a sua com 10% de desconto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a situação da FIFA, dos jogadores da Rússia, que podem, inclusive, suspenderem seu contrato, tá? E isso pode ajudar o Botafogo em algumas negociações. Mas antes, temos alguns assuntos interessantes, vamos falar sobre eles. O primeiro deles é sobre o Danilo. O Danilo, ele foi sondado pelo Grêmio, foi procurado pelo Grêmio, mas ele quer ficar no Botafogo. Ele só sairia do Botafogo para ir para o exterior. Então, assim, ele não quer ir para outro clube brasileiro, né? Inteligente, sabe que o Botafogo é o melhor possível aqui no país. Então, ele tá priorizando ida para o exterior caso ele venha sair do Botafogo. Então, a questão do Danilo com o Grêmio já fica descartada a princípio, né? A não ser, é claro, que o Clube Gaúcho faça uma proposta muito surpreendente em questão de salário e também em questão de valor ao Botafogo. Mas, a princípio, Danilo quer ficar do Botafogo, não quer sair, e caso venha sair, só se for para o futebol europeu, futebol do exterior, né? Enfim, outro jogador que falamos aqui, que o Botafogo está muito próximo de fechar, é o Dantas, né? O zagueiro, né? Que é do Novo Horizontino, um zagueiro muito promissor, né? Do Novo Horizontino, chegaria aí para somar bastante ao Botafogo. Ele tem 20 anos e está na mira do Botafogo para reforçar o setor e bem próximo do Glorioso. O Botafogo tem uma reunião marcada agora na próxima semana para sacramentar a contratação do zagueiro. O Botafogo levando aquela estratégia que usou com o Jair, né? Trazer zagueiros novos, zagueiros que venham da Série B, zagueiros que tenham potencial para se desenvolver no Botafogo. E o Dantas é um desses zagueiros, é um cara muito promissor. O Novo Horizontino é um clube que tem ali uma certa estrutura, tá na Série B, enfim. É um cara que pode, sim, vir a desempenhar um bom papel importante no Botafogo, e é muito interessante ver esse movimento do Botafogo com jogadores jovens que têm potencial para crescer no mercado e para somar ao Botafogo como o Jair somou, né? Bom, o Jair, que é um jogador que está deixando o Botafogo, indo para o Nottingham Forest. Foi confirmada a venda do jogador por 12 milhões de euros, e eu já vou explicar por que é uma venda abaixo do que a gente espera, tá? Tem algumas coisas aí que estamos de olho e já vou explicar a situação, mas o Jair é o jogador que está deixando o Botafogo no momento, indo para o Nottingham Forest. Então, depois do Igor Jesus, o Jair é o segundo jogador aí a deixar o Botafogo após o Super Mundial. Um jogador importante, jogador que foi legal quando esteve aqui no Botafogo, mas o Botafogo já trouxe o Caio Pantaleão. Eu acredito que o Botafogo consiga ter uma zaga muito coesa ali. Tem o David Ricardo também que tá jogando muito, então o Botafogo tem uma zaga muito interessante, apesar da falta agora do Jair, tá? Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre as notícias que eu falei até então, garanta sua bola da Arebol e, é claro, pelo amor de Deus, deixa o like, cara, deixa o like, não custa nada, se inscreva, taca o dedo nesse like. Posso contar com você? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like. Bom, vamos falar agora sobre a situação aqui do Segovinha. O Segovinha tá voltando do Al-Ain para o Botafogo, porém, ele deve ser aí emprestado novamente. Após empréstimo ao Al-Ain dos Emirados Árabes, inclusive esteve no Super Mundial, né? O Segovinha revelou propostas de clubes do Brasil e também do exterior, mas ainda não sabe onde irá jogar no segundo semestre. Ele dificilmente será aproveitado pelo Botafogo. Segundo o Segovinha, que teve uma entrevista ali na rádio ABC, ele falou o seguinte, a proposta de clubes do exterior. Minha ideia é continuar jogando fora do Paraguai. O empresário me disse várias opções. Tem da MLS, do Brasil, do clube da Bélgica, onde estava, e creio que também há algo dos Emirados Árabes, mas não nada concreto. Então, o Segovinha, uma grande promessa aí que o Botafogo trouxe, foi até bem relativamente ali em 2023, depois ficou um pouco apagado, e a situação que estamos agora é uma indefinição sobre o futuro do atleta. A única definição que temos até então é que ele não deve ficar no Botafogo. E você, aproveitaria o Segovinha ou não? Deixa aí a sua opinião e o seu like, valeu? Bom, vamos falar sobre esse cara aqui. Esse cara aqui é o dono do Nottingham Forest, né? O grego, o famoso aí
Evangelo Marinix, enfim, não sei como se pronuncia corretamente, mas é aquele cara que queria investir na base do São Paulo, já sondou a situação do Vasco, é um investidor, ele é dono do Olympiacos, também é dono do Nottingham Forest, é um investidor no futebol mundial, assim como o Textor, ele tem estreitado laços com o John Textor. Os dois têm trabalhado em conjunto em algumas coisas, né? O John Textor, por isso, facilitou a venda do Jair e do Igor Jesus para ele, inclusive por um valor um pouco abaixo do que o Botafogo pagou. 30 milhões de euros os dois, né, valor baixo, mas porque, obviamente, o Textor é o empresário, né, o Textor não é bobo nem nada, ele terá uma contrapartida. E a contrapartida que sabemos até então é que o grego aqui, o Evangelos, ele vai ajudar aí o Botafogo, o John Textor, a desenvolver sua base. Então ele tem jovens potenciais ali, eles vão investir juntos, os jovens potenciais, e o Nottingham Forest, assim como o Olympiacos, também poderão ser destinos desses jovens, e é óbvio que eles podem passar no Botafogo antes disso. Então, existe um projeto que a gente não sabe ao certo como é que tem cada detalhe desse projeto, como é que está sendo desenvolvido, mas existe sim um projeto onde John Textor e o Evangelos, eles trabalham juntos no futebol. E, obviamente, essas negociações têm envolvido uma contrapartida do grego nesse sentido. Não sabemos ainda que tipo de contrapartida, mas sabemos que é algo relacionado, a princípio, deve ter mais coisas, mas a princípio, a jovens talentos. Então, o Textor não é bobo. Tem um motivo por trás dessas vendas baratas do Botafogo. Bom, para finalizar o vídeo de hoje, uma notícia importante que eu separei aqui, e esse aqui é interessante, tá, cara? Eu vou botar aqui na tela. Tá aqui, a FIFA permite que atletas estrangeiros da Rússia e Ucrânia suspendam o seu contrato até 2026. Então, devido à guerra, a FIFA ampliou a regra criada em 2022 que permite que estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia suspendam o seu contrato de forma unilateral. A medida foi tomada pela entidade após aí o início do conflito e agora foi continuada pela entidade, né? Tá em vigor desde 2022, mas agora foi continuada pela entidade. Então, assim, cara, é interessante isso porque mantém os atletas podendo suspender unilateralmente os contratos que eles têm com os clubes da Rússia e da Ucrânia. Isso pode facilitar o Botafogo em algumas negociações. Cara, vamos falar de Wendel? Será? Existe um caminho, né? Vamos falar aí do Bitelo? Existe um caminho, mas aí também depende do acordo do Botafogo com os jogadores e o quanto, né, eles vão deixar de ganhar caso eles suspendam unilateralmente com os clubes, né, da Rússia, no caso deles. Então, assim, é importante a gente ter essa notícia, porque dá uma possibilidade, dá uma esperança que jogadores russos que antes não conseguiram vir para o Botafogo, ou o Botafogo não conseguiu seguir na negociação por causa de entraves com os clubes de lá, consigam agora suspender seus contratos unilateralmente. Mas é importante saber que tipo de compensação financeira eles vão ter para fazer isso. Então, abre uma esperança que o Botafogo talvez possa contar com o Wendel, com o Bitelo ou com algum outro jogador, caso essas negociações não tenham ainda chance de acontecer ou de voltar à tona, mas, né, o Wendel chegou a treinar no Botafogo, inclusive, né, mas precisamos saber como o Botafogo pode usar essa continuidade dessa possibilidade que a FIFA deu para os estrangeiros suspenderem seus contratos com a Rússia e com clubes da Ucrânia. Temos que saber como o Botafogo pode usar essa possibilidade para trazer jogadores que lá estão. Vamos esperar, é uma coisa interessante, mas o Botafogo pode usar isso positivamente ou também pode acabar não mudando em nada. Porém, uma notícia importante que pode acender aqui uma luzinha. Pô, tem jogador russo que pode estar, né? Jogador do campeonato russo, do campeonato ucraniano, que pode vir para o Botafogo de uma maneira mais facilitada pela FIFA. Bom, vamos esperar. Deixe seu like, deixe seu comentário, tá? Aqui o vídeo dinâmico, direto ao ponto, o assunto direto ao ponto, sem muita enrolação, tá? E garanta sua Dalebol. Dalebol, 10% de desconto usando o nosso cupom FOGO10. Valeu? Tamo junto, fico por aqui. Se você perdeu algum vídeo, vai estar passando aqui e até a próxima.